menina de 13 anos, engravida, numa roleta russa. E esse assunto é um assunto muito sério, mexe com a vida das pessoas da comunidade escolar. Dê uma olhada nesse corte que fala sobre esse assunto. Uma menina de 13 anos ficou grávida após brincar de roleta russa. É esse mesmo o nome. Essa brincadeira que aconteceu numa festa. Na prática, segundo a professora da menina, os meninos ficavam sentados com ereção e as meninas passando, sentando. A repórter Yasmin Rajab conversou com a psicanalista que revelou esse caso horroroso. E o nome dela é Andréa Vermont. Pleno News. Brincadeira sexual entre adolescentes chocou usuários das redes sociais. Circula pelas redes sociais o vídeo no qual a professora Andréa Vermont revela, em entrevista ao podcast Três Irmãos, que uma aluna de 13 anos engravidou durante uma brincadeira chamada roleta russa, que aconteceu entre os alunos da escola durante uma festa. A professora disse que a aluna precisou explicar que brincadeira era essa. Os meninos ficavam sentados, excitados, enquanto as meninas precisam passar por eles, tendo relação sexual com todos. O último que ejacular vence a brincadeira. No meu tempo de criança, tinha uma brincadeira chamada dança das cadeiras. Aí a pessoa rodava, quem conseguisse sentar ganhava a brincadeira, né? Essa dança das cadeiras é um pouco diferente. Então, não sei se você consegue imaginar a cena, né? Por exemplo, os garotos sentados naquela condição, e aí nisso as meninas vinham e sentavam daquele jeito, e nessa realidade, aquele que aguentasse mais tempo, esse seria o vencedor. Pois é, vamos lá. Continuando aqui. Por isso, a jovem não sabia qual dos seus colegas era o pai da criança. Agora pense num drama, cara. Você nasceu, na certidão seu nome tá lá, filho de fulana, e na hora no nome do pai tá o seu 30, né? X. E aí você vai conversar com a sua mãe. Aí a sua mãe conta uma história dessa. Eu não sei o que é pior. Contar, ouvir. É brabo, gente. É brabo. Aí nisso, ela não sabia. De acordo com o diálogo, professora, para falar a verdade, eu nem sei de quem eu engravidei. Teria dito a aluna que passou a ser acompanhada pela professora porque estava sofrendo bullying por ter engravidado tão nova. Agora, sente o drama. Você consegue imaginar aquelas garotas que estão com você na festinha, sentando nos meninos, encarnando em você, porque você é grávida. Você está grávida. Para você ver. Nem todo mundo que te leva para um determinado contexto está do seu lado. Na hora da dificuldade, você fica sozinho. Lembre-se disso quando alguém chamar você para fazer uma coisa errada. Lembre-se disso. Ainda segundo a jovem, todo mundo que estava na festa participou da brincadeira. Outra informação dada pela professora é que se trata de alunos de escola particular, cuja mensalidade custa em torno de R$2.000. Pense comigo. Você tira o seu filho da escola pública, você coloca o seu filho numa escola particular, você paga R$2.000 por mês. Estamos falando só de mensalidade. R$2.000 por mês, pensando, meu filho vai ter uma boa formação. E aí você se depara com uma situação em que seu filho se relaciona com pessoas que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de brincadeira. Esse é o ambiente. Que pai, que mãe está pronto para isso? Vamos lá. O relato da professora Andréa Vermont gerou muitos comentários nas redes sociais, com muitos pais preocupados com o que os adolescentes fazem porque não tinham um adulto supervisionando essa festa. Aí eu não sei se dá para perceber. Realmente deveria ter um adulto supervisionando a festa? Sim. A pergunta que a gente faz é, quando esses alunos estão fazendo essa festa? Se essa festa é na casa de determinado pai ou de determinada mãe?
para ter um tipo de coisa dessa? Será que são pais que marcam em cima ou são pais mais permissivos? Detalhe, você como pai, você sabe para qual lugar seu filho está indo? Ah, é a casa do pai do meu amigo, é a casa da mãe do meu amigo, tá? Mas assim, quem é esse pai, quem é essa mãe? Como é a cultura dessa casa? Você já foi a essa casa? Você já conversou com esses pais? Então, uma perguntinha que não quer calar na minha cabeça: cadê os adultos da festa? Por que uma festa regada a crianças menores de idade? Bem, não são crianças, são adolescentes. Tudo bem que podem não ter o cérebro plenamente desenvolvido, mas não são crianças. Não podemos usar de eufemismo a fim de suavizar a seriedade do que adolescentes fizeram. É bom lembrar. Uma pergunta que não quer calar na minha cabeça: cadê os adultos da festa? Por que uma festa regada a crianças menores de idade e não ter monitoramento adulto? Gente, o que é isso? Escreveu uma internauta. Por isso que sou a favor de ensinar educação sexual para as crianças o mais cedo possível. Evita abuso, evita gravidez na adolescência, evita IST, evita tanta coisa, comentou outra usuária no Instagram. É bom a gente lembrar que o problema, a resistência de muitos pais em relação a ter educação sexual nas escolas, não tem a ver com educação sexual. Porque se nossas meninas e nossos meninos aprendessem sobre as consequências da relação sexual, se nossos meninos, nossas meninas aprendessem a respeito de doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, tudo bem. A parte complicada é que muitas vezes as orientações não são essas. As orientações são praticamente incentivos para que crianças e adolescentes façam determinadas coisas, pratiquem determinadas coisas e se relacionem com determinados gêneros. Essa é a questão. Porque eu tenho certeza absoluta que se a orientação fosse sobre as consequências dos atos sexuais, né, sobre uma reflexão séria, peraí, se eu passar a manter relações sexuais agora, com 14 anos, e engravidar, como vai ser a minha vida? Se a pessoa refletisse sobre isso, beleza. Se fosse uma situação em que, vamos lá, uma situação como essa, olha, legal, pro cara, imagina, ele tá tendo acesso fácil à relação sexual. Ele não tá tendo esforço nenhum, ele não tem que conquistar, ele não tem que merecer, ele não tem que conversar, ele não tem que ganhar confiança, ele só precisa ficar sentado numa cadeira porque vem uma garota fácil para ele. Oba, quem não quer? Só que aí, numa brincadeira dessa, o cara pode contrair HIV. Aí vamos pensar no lado da menina. Se ela parasse para pensar, uau, legal, bacana, eu sou a poderosa, o cara não aguentou, ó. Mas se ela parasse para pensar, se eu engravidasse, o feto ficaria em qual ventre? No cara que ejaculou ou em mim? E detalhe, como vai ser a minha vida daqui para frente? Eu tenho pai e mãe que apoia? Ou eu tenho pai e mãe que vão ficar falando no meu ouvido direto? Ou a solução vai ser matar o feto? Porque como diz a sociedade quando adolescente engravida, criança não é mãe. Ou seja, o feto que não tem nada a ver que vai pagar o preço? Novos tempos, né, gente? Novos tempos. Então, nós terminamos aqui fazendo algumas reflexões. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado, da sociedade e da família proteger o adolescente. E a criança também, obviamente. Agora eu pergunto, as músicas que circulam em nossas emissoras, os programas de TV que temos, contribuem para que os adolescentes sejam diferentes? Vamos pensar, o Estado. O Estado ele marca em cima, sim, claro, se o pai dá chinelada. Não estou aqui antes que o analfabeto funcional ouça o que eu não falei. Não estou dizendo que é para bater em filho. Só estou dizendo que é o seguinte, isso o Estado acompanha. Agora, o Estado acompanha a quantidade de garotos que está armado e se drogando nas periferias? Cadê o Estado para marcar em cima de alguns ambientes, né, de algumas coisas que circulam por aí? Cadê o Estado para isso? Não tem, não tem.
O Estado geralmente ele toma conta de uma família que já está relativamente ajustada, mas não em lugares em que o adolescente está realmente desprotegido. Ninguém bota banca com propaganda, com filmes, com nada disso. Aí vamos pensar na questão da sociedade. Até que ponto nós contribuímos para que as coisas melhorem? Até que ponto os pais evitam certos tipos de conteúdo em casa com seus filhos? Certo tipo de comportamentos com seus filhos? Até que ponto os pais conversam francamente com seus filhos? Aí vamos pensar no ambiente escolar. Até que ponto o ambiente escolar é um ambiente seguro? É bom a gente observar até que ponto a gente pode contar, né, com aquela tranquilidade. O meu filho e a minha filha está sendo orientado por pessoas que realmente se importam com elas. E aí a gente tem que pensar nisso tudo. Agora, para você, garoto, para você, garota, fica a dica. As decisões que você toma hoje, não interessa se alguém diz que você não sabe o que você está fazendo. As decisões que você toma hoje, com 14 anos de idade, com 15 anos de idade, podem acompanhar a sua velhice. E eu não sei se você está pronto para pagar a fatura disso tudo. O Batman não vem salvar você. De repente, sua mãe pode parecer chata porque está lhe dando alguma orientação. De repente, seu pai pode parecer chato porque está marcando em cima. Mas lembre-se, eles estão fazendo isso porque já tiveram a sua idade. Agora eu fico pensando numa garota dessa. Esse fato já aconteceu alguns anos atrás. Como é que ficou a cabeça dessa garota? Como ela lida com esse passado hoje? Num ambiente em que todos a conhecem, ela sempre vai ser a garota que engravidou na roleta russa. Vai ser a garota que engravidou sentando nos caras da escola, em mais de um. E as outras que não engravidaram também estão famosas naquele ambiente. Lembra da fulana? Agora, imagine de repente o cara, essa altura já deve saber que ele é o pai, já devem ter feito teste de DNA, alguma coisa do tipo. Imagine a cena. O cara constitui família, tem sua esposa, seus filhos, aí agora vai trazer o outro filho fora do casamento para passar um final de semana com a sua família. O filho que nasceu de uma sentada, de uma dança de cadeiras libidinosa, né, de uma roleta russa sexual. Como disse Renato Russo, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Desse jeito. Essa demanda surge dentro da escola, os professores, diretores, supervisores, enfim, ficam sabendo, até por conta de que ela estava sofrendo, de certa forma, um bullying, que ela estava grávida, e aí eu chamei para conversar, e aí ela me narra esse fato, que ela estava grávida, mas que não tinha conhecimento de quem seria o pai, porque ela tinha engravidado nessa situação de uma roleta russa, de uma brincadeira que se chama roleta russa. E eu fiquei muito chocada porque era um assunto que eu desconhecia, eu não sabia que existia essa prática, em especial, querendo ou não, até de forma preconceituosa, a gente acha que essas coisas acontecem muito mais num contexto de condição social de vulnerabilidade. Era uma escola de um ticket aí de acima de R$ 2.000, então uma escola com pessoas socialmente e financeiramente bem posicionadas. Então eu fiquei muito assustada com o contexto, com a forma que aconteceu, com a ausência de conhecimento dos pais. Então, naquele momento, eu fiquei bastante chocada, e eu acho que é o que... Na verdade, eu nem conhecia a roleta russa, né? Nem sabia que isso existia. Que, na verdade, é uma prática muito mais, que tem muito mais a ver com uma referência masculina do que feminina, né? Porque o desafio é quem dos meninos consegue segurar mais tempo sem ter orgasmo, né? Então, à medida que as meninas vão se sentando, os meninos vão tendo orgasmo, e o que tiver orgasmo por último é o que vence a roleta russa. Então, eu desconhecia absolutamente a prática, ainda mais dentro do contexto que aconteceu, né?